Eu queria te perguntar, Natan, uma pergunta geralzona, que é a minha praia, por causa do canal. Por que Israel é importante? Isso aí é uma coisa difícil de explicar assim, porque a história da Bíblia toda existe por causa de Israel, e Israel existe por causa da história da Bíblia, né? Não tem como a gente ser cristão sem considerar a importância, a suprema relevância do povo judeu, do Estado de Israel. Eu sei que, infelizmente, segmentos cristãos dizem que Israel é apenas mais um lugar que foi descartado e desprezado por Deus após a morte de Cristo na cruz e que cessou a importância de Israel. Inclusive, o João Calvino, que foi o propagador do sistema calvinista de fé, o sistema filosófico que foi aderido por alguns cristãos, inclusive ele pensava e cria nisso e falava isso, e é por isso que hoje em dia você vê muitos pregadores calvinistas defendendo essa mesma linha de raciocínio. Mas não são só os calvinistas que dizem que Israel não significa mais nada aos olhos de Deus, que não tem mais promessa para Israel, que não tem nada que vá se cumprir e que não tem mais nada a ver com a Bíblia. Há muitos crentes que atribuem esse mesmo pensamento a Israel porque acham que a igreja foi tão exaltada por Cristo Jesus que Israel saiu do foco. E é uma grande tolice, porque o próprio Novo Testamento, que é a base da igreja cristã, ensina que Deus só fez isso para colocar os judeus em ciúmes. Mostra que a nossa importância é como se a gente estivesse sendo usado para abençoar os judeus. Assim como os judeus foram usados para abençoar a gente, porque a salvação vem dos judeus, como está lá em João capítulo 4, versículo 22. Então, do mesmo jeito que a salvação vem dos judeus, hoje a salvação dos judeus vem através da gente. Eu vi o testemunho do líder do movimento One for Israel, um rapaz jovem contando que se converteu porque tinha inveja da comunhão do Deus dele com os gentios. E alguns gentios É. cristãos evangelizaram ele e ele acabou se convertendo. Hoje ele é um cristão, eles gostam de dizer judeus messiânicos, né? Mas para que nós ocidentais entendamos melhor, eles são cristãos como nós, creem no mesmo Jesus, Yeshua. E ele disse que se converteu porque teve ciúme, teve inveja do relacionamento íntimo de um cristão com Deus. Ou seja, a importância de Israel é grande. As pessoas dizem assim: ah, mas o Antigo Testamento só fala de Israel, 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 Israel. Por que falando de Israel, que é um povinho bem pequenininho, o Estado de Israel é menor do que o Estado de Sergipe aqui no Brasil? Por que essa importância tanta para Israel? Gente, porque através dos textos que falam de Israel no Antigo Testamento, Deus está tentando mostrar que é por meio dessa nação que o mundo inteiro seria abençoado. Você não lembra que a Bíblia diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações da terra? Então, se a bênção para todos os povos vem através de Abraão e dos seus descendentes, é preciso estar registrado o que Deus tem para falar sobre esse povo, de onde a salvação vem. Porque o nosso entendimento da salvação, a nossa compreensão profunda do nosso relacionamento com Deus, está baseada no que foi registrado a respeito da história de Israel. Então, Israel é muito importante. Foi importante, é importante, sempre será importante. É o centro do mundo, né? É o centro do mundo. E é por isso que a tribulação ela vai ter o foco na cidade de Jerusalém e na terra de Israel. O próprio Jesus disse isso. Ele falou: quando virdes, pois, o abominável da desolação no lugar santo, como disse o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam. Por quê? Porque o lugar santo está contido na Judéia. Lá é a terra santa, que Daniel chama de terra maravilhosa. Gente, é uma tolice querer descartar o povo judeu da equação bíblica. Não só no Antigo Testamento. Se você lê o livro de Romanos mesmo, você vai ver, Paulo ele bate com as duas mãos, ele é duro com os seus compatriotas segundo a carne, mas ao mesmo tempo ele mostra claramente ali no capítulo 11, por exemplo, de Romanos, que o objetivo de Deus é causar ciúmes neles para que eles sejam salvos, e Deus pode reenxertá-los novamente se eles não continuarem obstinados na sua incredulidade. E o Em, objetivo de Deus é que todos os judeus sejam salvos. Natan, em Romanos, Paulo lá fala 10 vezes, ele toca em Israel, no estado, na nação de Israel, não na nação espiritual. É muito claro. São 10, acho que se não me engano, são 10 citações de Paulo em Romanos, ali do capítulo 7 até o 12, se não me engano. E exatamente o que você está falando. Aham. O pessoal, não sei, aqui nos Estados Unidos o antissemitismo e o antisionismo explodiu nos últimos 5 anos e há um movimento, uma pressão muito forte para descartar tudo isso que está falando lá em Romanos.
Eu não E onde sei. houver, e onde houver teologia reformada, isso vai se propagar. Com exceção de um bravíssimo escritor que escreveu o livro A Importância de Israel. Inclusive, eu vou pegar ele aqui, só um minutinho. Esse é um dos livros que eu estou lendo. Aqui, ó. Guilherme, abre a tela aí para o pessoal ver as duas. Coloca lá naquela cena. Vou colocar aqui você. É isso. Tá aqui o livro, gente. Ó, a importância, a importância de Israel. Esse homem de teologia de confissão reformada, calvinista, Gerald McDermott. Esse livro aqui, excelente, tá? Da Vida Nova, excelente. Tirando algumas besteirinhas que são ditas no prefácio aqui, que outro autor faz a introdução e a apresentação do livro, maravilhoso, vale muito a pena, porque ele fala da sua história pessoal, os problemas que ele enfrentou como crente reformado, calvinista, por causa da influência de Calvino, né, que despreza Israel, coloca Israel como uma nação qualquer, que não tem mais aquele valor e a importância que a gente atribui a ela e tal. E ele mostra como foi difícil ele vencer esses pensamentos e esses sentimentos e finalmente compreendeu pela Bíblia, através de muito estudo ao longo dos anos, o que realmente a palavra de Deus diz sobre a importância de Israel. Inclusive, esse é o nome do livro, né? A Importância de Israel. Leia esse livro e você vai ser muito abençoado. É isso aí, Guilherme.